Dormiu fazendo que hora dessa aí? Acordado aí. É coruja, hein? Vou aplicar o Salmo 70 aqui. Salmo 70. Pai Senhor a todos, boa noite. Mais um Salmo de Davi. Salmo de número 70, vamos ler. Começa dizendo assim, ó. Estamos numa série aqui. Esse vai ser o Salmo de número 70, né? São 70 salmos aplicados aí, restando 80, né? No total são 150 salmos, estamos numa série aí. Tivemos uma parada, mas está aí voltando a aplicar novamente aí, dando continuidade. Mais um salmo de Davi. Esse salmo aqui, ele foi... Davi compôs ele e depois passou para o mestre de música. Na verdade, é uma oração em forma de poema. Davi ali se expressando, né? Para Deus. Ele queria, de fato, compartilhar, né, com outras pessoas aquilo que ele estava tendo como experiência, vivenciando, porque aquilo que nós passamos serve também, vai servir para outras pessoas mais à frente. Então tudo aquilo que você passa a enfrentar vai servir também de testemunho para edificar alguém mais à frente. Este salmo aqui foi uma súplica pelo socorro de Deus. Muitos já chegam até a brincar, né? Você está no Salmo 40, varão, ou no 70, né? Aí eles levam para um assunto de relacionamento. Mas não quer dizer, né? Não tem nada a ver isso aqui. Não entra, né? Até porque tem esse ponto também, né? De esperar e não esperar. Esperar e não esperar. Mas tem os dois lados, né? Dois tipos de pessoas. Quando Isaías fala no capítulo 40 ali, falando sobre os jovens, né? Ali fala sobre o grupo dos que esperam e dos que não esperam. Para quem espera, o que acontece? Para quem não espera, o que acontece? Então, aos que esperam e aos que não esperam, param, desistam, voltam atrás, deixam de crer e de acreditar e acabam sendo frustrados, mas esse não é o assunto. Então, o assunto aqui é sobre Davi, que Davi estava suplicando a Deus. Davi começa dizendo: ó Deus, para a minha libertação, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Davi, quando fala isso aqui, Davi era liberto? Davi era alguém liberto, livre. Davi se sentia livre. Mas só que Davi tinha muitos inimigos. Foi por isso que Davi... É claro que Davi não torcia para ter inimigos, né? Davi não queria ter inimigos. Mas Deus, ele permite, né, que isso acontecesse para que Davi fosse moldado, trabalhado, né? Davi tivesse também experiências. E o homem não pode viver sem lutar. O homem de Deus, o cristão, o crente não pode viver sem lutas, sem obstáculos, sem gigantes, sem barreiras. O cristão, ele precisa e deve
sempre que necessário, enfrentar as provações, as adversidades, as lutas no dia a dia. Isso é no dia a dia, na verdade, mas tem momentos que parece que os inimigos somem, não estão por perto. Aí nós temos que estar mais vigilantes, né? Porque Davi, quando deixou de ir para a guerra, ele cometeu, um adultério e homicídio. Ele relaxou, se acomodou. Então, há este equilíbrio que tem que ter em nós. Não é porque os inimigos não aparecem, não se declaram, que eles deixaram de ser inimigos. Eles ainda são inimigos. Inimigo aqui eu não me refiro a pessoas, mas naquele tempo, no tempo de Davi, os inimigos eram inimigos declarados de Davi. Os inimigos olhavam, nós odiamos Davi, nós odiamos a nação de Israel, nós odiamos os hebreus. Então eles eram inimigos declarados de Davi. E Davi, quem sabe, queria dar uma trégua, queria fazer de tudo para evitar uma guerra, mas só que sempre Davi foi para o embate, para o combate, para as lutas, para as guerras. Então Davi, ele pede a Deus para que o liberte, desta pressão externa. Até porque já enfrentava algo interno e, ao mesmo tempo, tinha inimigos de fora. Inimigos também internos. Mas a preocupação de Davi nesse salmo aqui era com os inimigos de fora. Davi se sentia com a pressão, dos inimigos. É tanto que ele diz: ó Deus, para a minha libertação, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Então, ele já tinha suplicado a Deus antes, só que Deus não tinha trazido livramento para ele. Deus não tinha respondido a ele. Deus não tinha falado com ele. Deus estava em silêncio. Só que Davi, novamente, ele suplica. Então, quando o cristão, quando nós somos filho, então nós temos um pai. Quando um filho fala com o pai suplicando, quem é pai, quando seu filho fala algo ali e pede algo e suplica algo e pede por favor, se o pai não responder de primeira, e quando o filho novamente suplica, pede, o pai não vai deixar de atender. Então Davi ele suplicou, entrou na presença de Deus e se expressou, e estava se expressando para Deus da forma que ele estava se sentindo. Então Deus queria que Davi se abrisse de fato. Deus estava em silêncio porque Deus queria ouvir da boca de Davi o que é que ele precisava. Então Davi ele se expressa, começa a se abrir com Deus, começa a falar para Deus, suplicar a Deus. Ó Deus, para a minha libertação, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Ele começa dizendo 2, cubram-se de vergonha e confusão os que me demandam a própria vida. Recuem cobertos de desonra os que se divertem com a minha desgraça. É tanto que Davi cometeu erros, cometeu não só um erro, mas vários erros, por ser humano. Mas os inimigos, quando ele sabe que erramos, falhamos, tropeçamos, o inimigo ele sabe, fica sabendo. Ele sabe o seu ponto fraco, sua fraqueza. Então ele vai trabalhar em cima disso. Mas só que Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é bom. E nós estamos em fase de aperfeiçoamento todos os dias. Então o inimigo não entende isso, esse trabalhar de Deus em nós. É como se nós estivéssemos construindo nossa casa. Então nós estamos ainda em construção. Deus está nos construindo. Então nossa casa está sendo construída sobre a rocha. Não está sendo construída, edificada sobre a areia. Então o inimigo sabe disso. Deus começou a obra em nós e Ele mesmo vai terminar. Mas nessa construção, irmão, há um processo. Toda construção demora. Então no início, todos olham, rapaz, essa casa não vai subir. Essa casa não vai ser levantada.
Essa obra não vai continuar. Só que aos poucos Deus vai trabalhando em nós e a casa vai sendo construída. E é o que está acontecendo. Deus estava trabalhando em Davi. Só que os inimigos observavam a vida de Davi. E é tanto que ele diz, cubra-se de vergonha e confusão os que me demandam a própria vida. Tinha pessoas querendo a vida de Davi, queriam matar Davi. Só estavam esperando a oportunidade. Então Davi começa a dizer, cubram-se de vergonha e confusão os que me demandam a própria vida. Recuem, cobertos de desonra, os que se divertem com a minha desgraça. Então, Davi errou, falhou, e tem gente que fica se divertindo, rindo da desgraça por o cristão falhar, cair, errar, tropeçar. Eles ficam se divertindo. Olha aí, o irmão, né, o crente, tal, tudo, tal. Só que Davi está se expressando, até porque ele também tinha errado e também tinha sido transparente com Deus. Deus, eu falhei, eu vacilei, eu tropecei, eu pequei, mas eu estou aqui, né? Eu estou aqui reconhecendo que eu errei. Então Davi, diante de Deus, Davi estava perdoado, com a consciência limpa, né? Tudo mais. Só que Davi não se conformava com aquela situação. Ele pediu para que os inimigos sejam cobertos de vergonha e confusão, fiquem confundidos, e Deus faz isso. Recuem cobertos de vergonha os que maliciosamente murmuram, bem feito, bem feito. Tem gente que é assim, hein? Às vezes o irmão, né, erra, tropeça, vacila, né, comete uma falha ali, aí bem feito, tá vendo aí? Isso está acontecendo por causa do seu pecado, porque você errou, isso é consequência do seu erro, tá vendo aí? Bem feito, e tem muitos fazendo isso. Bem feito, eu não falei? Eu não falei que ele ia vacilar? Eu não falei que ele ia errar? Eu não falei que ele alguma hora ia chegar, o momento ia chegar que ele ia vacilar? Bem feito. Quem ri, irmão, da desgraça do outro, ele vai também, mais à frente, acontecer a mesma coisa. Porque Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida que vocês julgarem, vocês serão também julgados, medidos. Se você mede alguém hoje, você está querendo dizer, rapaz, isso vai acontecer com você, mas não vai acontecer comigo nunca. Nunca isso vai acontecer comigo. E vai acontecer. É por isso que você não pode julgar ninguém. Às vezes aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então Davi, ele está expressando para Deus. Contudo, que se alegrem e regozijem por tua causa todos os que te buscam. Deus é grande. Proclame sem cessar os que amam a tua salvação. Contudo, se alegrem e regozijem por causa de todos os que te buscam. Por causa de todos os que te buscam. Deus é grande. Proclame sem cessar os que amam a tua salvação. Então, se alegrem e regozijem por tua causa. Todos os que te buscam. Se você busca o Senhor, você tem motivos para se alegrar, se regozijar. Né? Se alegre com os que se alegram, chora com os que choram. Então, se Deus abençoou o teu irmão ou tua irmã, se alegre, né? Porque você está no mesmo objetivo. Seu objetivo é o mesmo, meu irmão. Você está correndo atrás do mesmo objetivo, né? Que é mirar no alvo, né? O alvo é Cristo. Então, todos estão no mesmo caminho. Então, Deus é grande. Proclame sem cessar. É sem cessar, irmão. Diga quão grande é Deus. Quão grande és tu. Se alegre, regozije. Diga quão Deus é grande. Como Deus é grande. Ele é grande. Por isso que eu vou proclamar sem cessar todos os dias. Não me esquecerei nunca. Todos os dias me lembrarei. Ele é grande. Ele foi bom. Ele é misericordioso. Ele está comigo. Sendo eu um pobre aflito, ó Deus, apressa-te em valer-me. Tu és meu auxílio e meu libertador. Senhor, não tardes mais. Sendo eu um pobre aflito, são poucos que reconhecem isso. Isso é reconhecer. É humildade. Reconhecer que você é um pobre aflito.
Você lembra da parábola do publicano e do fariseu? Os dois subiram ao templo para orar. O fariseu orava desta forma: eu não sou como os demais homens, eu dou dízimo, eu faço isso, eu não... e batia no peito. Só que o publicano, ele orava da seguinte maneira: ó Deus, sê clemente comigo, sê misericordioso, pois sou um pecador. E ele batia no peito dizendo: sou um pecador. Enquanto o outro orava dizendo: eu não sou como os demais homens, que roubam, né, e tudo mais, dou dízimo, tal, tudo. Jejum 3 vezes ao dia, tal. Então a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai dizer, o fariseu, ele foi humilhado, só que o publicano foi exaltado. Então, reconhecer que é um pobre aflito que precisa de Deus, da ajuda de Deus. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Ó Deus, apressa-te em valer-me, tu és meu auxílio e meu libertador. Deus é o nosso auxílio e o nosso libertador. Só Ele pode te livrar do inimigo da tua alma. E Ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Pai, Jesus orando: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo o mal. Então nós temos essa palavra penhorada de Jesus. Jesus se livrará de todo o mal. Senhor, não tardes mais. Então Deus estava tardando, isso é sinal que Deus não tinha ouvido na primeira vez que ele suplicou. Quando ele entrou na presença de Deus novamente: Deus, estou te suplicando, não tarde mais, socorre-me, liberta-me, me livra. Então esta foi a expressão do salmista Davi. Então nós temos muito que aprender com o salmista Davi. Então às vezes nós sentimos, né, o que Davi sentiu. Deus, apressa, me socorre, me ajuda, estou te suplicando, tudo mais. Parece que Deus não ouve, não está ouvindo, mas Deus está ouvindo. Ele ouviu da primeira vez. E antes de você falar, se expressar, ele já sabia, já tinha te ouvido. Por que ele não respondeu? É porque ele quer ver você se expressar mais. Isso vai fazer você bem, né? Isso vai fazer bem a você. Você se expressar, tirar tudo aquilo que está dentro de você. Deus já sabe o que tem dentro, o que você vai falar, o que você vai expressar. Porque a Bíblia diz: antes de nós falarmos qualquer coisa, qualquer palavra, Deus já sabia o que nós iríamos falar. As palavras que iriam sair da nossa boca. Então Deus, ele é perfeito. Então que você possa fazer como o salmista Davi. Deus, ele vai entrar em ação. Deus, ele ouviu e ele vai te socorrer, vai te livrar e vai te dar a vitória. Creia. Este foi um salmo aí, número 70, que foi aplicado. Que Deus possa te falar do seu coração. Este será salvo aí, esse vídeo. Ficará aí. Deus te abençoe. Será lançado também este vídeo aí no YouTube, né? Tem um link aí na bio aí, no Instagram, no perfil. Você vai ver na bio, vai levar você pro canal. No canal você lá se inscreve, ativa o sininho e você vai ver todos os 70 salmos lá. Tá lá os 70, eu já mandei tudo pra lá. Tá aqui no Instagram também. Se você quiser no YouTube lá, você se inscreve, ativa o sininho e dá um joinha lá.